Em Sampa, com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Vamos lá, direto pra capital paulista, ao vivo por telefone ele, Luiz Marcelo Diniz, depois do feriadão de 25 de janeiro, tá certo que caiu num domingo, então não adiantou de nada, ele chega com tudo, revigorado. E aí, Diniz, como é que tá, meu querido? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM. Tô falando aqui de Genebra, capital da Suíça, onde eu vim investir meus 33 milhões de reais que eu ganhei esse final de semana. Ah, é? Você tem um programinha bom de rádio aqui em Sorocaba pra você investir. Patrocinar, hein, patrão? 33 milhões ajudava a vida de qualquer um, hein? Menos a do Luizinho, ele disse que dá pra pagar só metade dos carnê. Vocês já descobriram quem é ou não? Não, cara, mas assim, confesso que eu nem quero saber, sinceramente. Tava falando com assim. É melhor não saber, né? Eu tava falando assim, que seja alguém lá da Zona Norte, ou alguém que, uma família de um poder aquisitivo que vá mudar toda a comunidade, porque é verdade. Se cair na mão de quem já tem dinheiro, o que vai adiantar, né? Não vai adiantar de nada. Mas vamos lá, Diniz, o que você trouxe nessa segundona? Pois é, ontem foi feriado aqui na cidade de São Paulo, o feriado caiu num domingo, não serve pra muita coisa, apesar de que muita gente viajou, eu fui pra Sorocaba, eu fiz um bate-volta, saí ontem em Sorocaba, era umas 7 horas da noite, peguei um baita trânsito, peguei a Castelo Parada, levei mais de 2h15 para fazer São Paulo, Sorocaba, São Paulo, fazia tempo que eu não levava esse tempo todo. Mas enfim, ontem, como foi aniversário da cidade, Thiago, teve uma pequena manifestação na frente do Ibirapuera, lá onde tem o obelisco e tem aquela escultura lá, o famoso Monumento às Bandeiras, né? O Deixa que eu puxo. Sim, tem um movimento aqui em São Paulo, Thiago, que é comandado por um professor de história de 24 anos, o Júlio César Bueno, que é um movimento separatista de São Paulo, cara. Tá brincando, né? Era só que faltava aqui na nossa cidade. República de São Paulo é o nome que eles querem dar para esse novo país que seria o estado de São Paulo, né? Os 40 milhões de habitantes do estado de São Paulo passariam a viver na República de São Paulo. Não, seria um baita de um país, seria o 13º PIB do mundo, estaria bem até. Exatamente isso. Esses malucos foram ontem lá pro Monumento às Bandeiras. Na verdade, eles queriam entrar lá no mausoléu, né, dos soldados de 32, né? A Revolução de 32, São Paulo brigou com todo mundo, né? Apanhou de todo mundo. Apanhou de todo mundo, enfim. E aí tem lá aquele mausoléu, né, com os restos de alguns soldados e tal. Como essa notícia foi dada por uma revista uma semana antes, então a polícia resolveu reforçar o efetivo, fechar o monumento justamente ontem, aniversário da cidade, um passeio legal, você ir lá no Monumento às Bandeiras e no mausoléu, estava fechado por conta dessa grande manifestação de 20 pessoas, 20 separatistas. Parabéns. Já dá pra apanhar da PM, né? Pois é, cara. E aí, perguntaram pro líder do movimento, né, pra esse professor de história, mas você não acha que é um mau momento pra você querer separar São Paulo do país, né, cara? Já que São Paulo vai ficar sem água. E aí a resposta dele foi, São Paulo produz 400 bilhões por ano. Então ele falou assim, segundo palavras dele, com esse dinheiro eu dessalinizo a água como faz Israel. E aí eu vou ter água para plantar, para lavar carro, para fazer o que quiser no estado de São Paulo. Enfim, esse movimento separatista é uma coisa que é muito comum lá no Sul, né? O pessoal do Rio Grande do Sul sempre levanta essa bandeira, Santa Catarina, Paraná. Agora tem esses malucos aqui em São Paulo. Não, duro que assim, né? Você chamar de manifestação um grupo de 20 pessoas é uma piada. Não pode. Você não pode nem chamar a polícia. Não dá nenhuma festa. Se você vai numa festa e tem 20 pessoas, a festa foi boa, Luizinho? Não, é um mico. Quebrada, pô, é um mico. Quebrada, só
Só se for um quartinho 2x2, aí beleza, aí é bombado. Bom, né? Se você reunir todos os separatistas de São Paulo na LED Festa, quebra. Não, fácil. Não dá pra Não fazer. enche a pista. Não enche a pista. Mas enfim, como o assunto ontem aqui também foi água, né? Perguntaram sobre a água para esse professor. A crise hídrica aqui no estado de São Paulo e principalmente na cidade de São Paulo, Tiago, é uma coisa que continua sendo muito falada. A gente fala que a gente ficou monotemático aqui em São Paulo porque a gente só fala nisso, mas de fato essa preocupação tem aumentado a cada dia. Para você ter uma ideia, o mês de janeiro agora, hoje a gente está no dia 26, mas até ontem, 25 de janeiro, tinha chovido 42% do esperado por um mês de janeiro. Ou seja, quebramos, né? Menos da metade. O ano passado, janeiro, choveu 33% da média. E aí esse ano que choveu muito mais, choveu 42%. Ou seja, a gente realmente tem tudo para passar sérios problemas nesses próximos meses, talvez próximas semanas. Para você ter uma ideia, calcula-se que o volume morto, né? A gente está usando o segundo volume morto do Cantareira, que é o maior sistema de abastecimento da cidade, abastece 6 milhões de pessoas. O Cantareira deve secar em março. Até o final de março, o segundo volume morto deve secar. Mas quantos volume morto tem? Tem mais um depois desse? Então, aí tem mais um volume morto, né? O terceiro volume morto, que o governo ainda não tem autorização para usar. Entendi. Tá? A Sabesp e o governo do estado estão tentando uma autorização para usar esse terceiro volume morto, que não é lá grandes coisas, e estima-se que esse terceiro poderia acabar em julho, caso a gente não tenha um volume muito grande de chuva. Acontece que, segundo estudos aí daquele CNPq, né, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Sudeste deve ter chuvas abaixo da média até abril. Ou seja, o mês que chove não vai chover. Nossa, porque aí depois de abril a gente entra no outono e aí depois inverno já é aquela estiagem e tal. Enfim, a situação começa a ser preocupante aqui na cidade de São Paulo. As pessoas já começam a pensar num plano B. Conversei com algumas pessoas de escalões altos de empresas que comandam equipes e tudo mais. Dizem que já se falam em coisas como home office, como dispensar pessoal. Quem tiver água em casa vai trabalhar de casa, quem tiver parente em outro estado vai fazer home office em outro estado, porque de fato parece brincadeira, mas assim, você não pode trabalhar numa empresa onde você não tem água para lavar a mão, para escovar os dentes e para dar uma descarga, né? E em casa você fica de bermudão, 2-3 dias sem tomar banho, na boa, né? Só tirando sua mulher, ninguém reclama, né? Então assim, para vocês terem uma ideia, já falam numa hipótese da Sabesp limitar o uso de água para o comércio e para a indústria, ou seja, usar a pouca água que a gente tem para o cidadão comum, né? Para o cara poder tomar um banho, lavar a verdura e as frutas que ele vai comer, enfim, para toda a necessidade básica dele. Aí você limitaria a indústria e o comércio. Isso vai gerar um prejuízo, logicamente. Porque daí corta o emprego, que adianta ter água e não ter como pagar a conta, né? Até porque você precisa de água para produzir qualquer coisa, né? Sim. Então, assim, o assunto começa a sair da linha do buchicho e do alarmismo, e as pessoas estão começando a se inteirar um pouco mais para saber o que elas podem fazer. Economizar água acima de tudo, né? Tomar banho rápido, claro. usar a torneira pouco para escovar o dente com a torneira fechada, né? Exatamente. Ensaboar o talher, depois enxaguar, né? Não deixar a água caindo. A gente é bem burro para economizar água. Mas, Diniz, foi bacana então, né? Protesto de 20 pessoas, mais do mesmo. Você foi pro Minhocão lá no food truck ou não? Eu não
foi pro Minhocão esse final de semana, eu dei férias pro Minhocão, eu não precisava fazer alongamento no Minhocão, então eu fiquei em Sorocaba, curtindo o calor da minha cidade e voltei ontem à noite pra São Paulo. Valeu, Diniz, um abraço pra você, até quinta-feira. Forte abraço, até quinta. Valeu, esse foi Luiz Marcelo Diniz com mais um Em Sampa com Diniz. Delivery Ipanema. Você deixa uma mensagem com o seu pedido no nosso WhatsApp 15 99823 4291. O pedido vem lá do Votocel, Votorantim, é o Luigi que tá pedindo a música Sugar do Maroon 5, tá homenageando o pai dele, o Fratoni, então vai embora. Delivery Ipanema. Entrega 24 horas. É assim que se faz. Ipanema.